Era o ano de 1942, um ano marcado por incertezas e mudanças. O ar pairava pesado sobre a pequena vila de Alvorada, como se a própria natureza estivesse em luto. As ruas, antes cheias de vida e risos, estavam agora desertas e cobertas por plantas crescidas. O sino da igreja, geralmente um som reconfortante, agora ecoava com um tom sinistro, ressoando pela vila vazia. O medo, silencioso e penetrante, permeava cada canto, cada coração, como uma sombra invisível. Alvorada sempre foi um lugar tranquilo, um refúgio de paz e serenidade. Campos verdejantes cercavam a vila, um testemunho da terra fértil e da prosperidade que um dia existiu. Casinhas simples, pintadas de cores vibrantes, ladeavam as ruas de terra batida, cada uma com sua própria história. O riso de crianças brincando geralmente enchia o ar. Agora, apenas silêncio e a ausência de alegria. A mudança havia sido gradual, como uma sombra que se aproximava sortida, lenta e inexorável. O coração outrora vibrante da vila começara lentamente a se esvair. O riso cessou, e a vida parecia ter sido drenada. As crianças não brincavam mais nas ruas, e o som de seus passos havia desaparecido. Os adultos falavam em voz baixa, com o rosto marcado de preocupação e medo, como se um segredo sombrio pairasse sobre eles. Algo estava errado em Alvorada, algo que ninguém conseguia explicar, mas todos sentiam. Algo sombrio e sinistro lançava uma longa sombra sobre a vila, uma presença invisível, mas palpável. Algo que fazia os moradores trancarem suas portas à noite e se reunirem em torno de lamparinas a óleo bruxuleantes, seus olhos olhando nervosamente para as janelas, esperando que a escuridão passasse. Sussurros começaram a circular sobre uma criatura da noite. Uma criatura que espreitava os arredores da vila, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Uma criatura que incutia medo no coração até dos homens mais corajosos. João. O nome era pronunciado com uma mistura de medo e suspeita. João, o forasteiro solitário que morava em uma pequena cabana na beira da floresta. João, com seu olhar penetrante e silêncio perturbador. João havia chegado a Alvorada anos atrás, um estranho com um passado conturbado. Ele falava pouco sobre suas origens, e os moradores, sempre desconfiados com forasteiros, mantinham distância. Ele era um homem envolto em mistério, um enigma que tanto fascinava quanto assustava. Havia rumores de uma maldição que seguia João. Histórias sussurradas contadas à luz de velas bruxuleantes. Falavam de uma lua cheia e uma transformação aterrorizante. Uma maldição que transformava homem em besta. Uma maldição que transformava João no lobisomem. A dúvida corroía os limites do medo. Seria João realmente a fonte do terror? Ou seria ele apenas um bode expiatório conveniente para um fenômeno que eles não conseguiam explicar? Os moradores tinham suas suspeitas, seus medos alimentados pelo folclore antigo e histórias sussurradas. Eles tinham visto João vagando pela floresta à noite, sua silhueta uma sombra escura contra o brilho prateado da lua. Eles tinham ouvido seus gritos lamentosos ecoando pela quietude, gritos que lhes causavam arrepios na espinha. E então havia o gado. Animais encontrados mutilados e sem vida nos campos, suas mortes tão brutais quanto misteriosas. Os moradores apontavam o dedo acusador para João, seu medo se transformando em raiva. Ainda assim,
ninguém ousava confrontá-lo diretamente. O medo do desconhecido, o medo do lobisomem, os mantinha cativos. O medo em Alvorada era uma entidade viva que respirava. Ele se infiltrava em cada canto, em cada sombra, e se alimentava da incerteza e do desconhecido. Alimentava-se de sussurros e sombras, crescendo a cada dia que passava. Os sussurros se transformavam em rumores, e os rumores em pânico. Os moradores viviam em um estado perpétuo de pavor, suas vidas regidas pelo pôr do sol. Cada crepúsculo trazia consigo uma nova onda de medo, uma nova razão para se esconder. Então chegou a noite em que Maria, a filha do padeiro, desapareceu. A vila inteira foi tomada por uma sensação de desespero. Maria, com seu riso contagiante e olhos brilhantes, desapareceu sem deixar vestígios. Seu sorriso, que antes iluminava os dias, agora era apenas uma lembrança dolorosa. O pânico, cru e avassalador, tomou conta da vila. As pessoas corriam pelas ruas, gritando o nome de Maria, mas não havia resposta. Os moradores se reuniram na praça, seus rostos iluminados pela luz bruxuleante das tochas. A esperança de encontrar Maria se transformou em uma busca por justiça. O medo havia dado lugar à raiva, a necessidade de um bode expiatório eclipsando a razão. A multidão, antes assustada, agora estava furiosa. Dedos acusadores apontavam para a beira da floresta, para a cabana isolada de João. João, o eremita, sempre foi visto com desconfiança. "Ele a levou!" gritou Zé, um fazendeiro corpulento cujos olhos queimavam com uma mistura de dor e fúria. Zé, que já havia perdido ovelhas misteriosamente, agora estava certo de que João era o culpado. "Ele levou a Maria assim como levou minhas ovelhas." A acusação de Zé inflamou ainda mais a multidão. "Lobisomem!" A palavra percorreu a multidão como um silvo venenoso que ecoou na noite. A ideia de um monstro entre eles era aterrorizante, mas também oferecia uma explicação para o inexplicável.
inevitável confronto com a turba que se aproximava.